Olha só, no Repórter Cultura desta manhã, a gente vai falar de um assunto muito importante: epilepsia. A nossa entrevista é com a neurologista doutora Taimara Simat, ela que atende também aqui no município de Timbó, e vai explicar um pouquinho para nós sobre a epilepsia, tratamentos, cuidados, a faixa etária que acaba sendo acometida pela epilepsia, todos os detalhes e as informações a partir de agora. Muito bom dia, doutora Taimara. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Doutora, vamos falar então um pouquinho sobre a epilepsia. Inicialmente, a gente precisa saber o que é a epilepsia. Essa é uma dúvida muito frequente. As pessoas sabem que essa doença existe há muitos anos, né? Ela já carrega um estigma, que é uma impressão ruim, um certo preconceito, já desde anos e anos atrás, lá na Idade Média, mas ninguém sabe precisar exatamente o que é a epilepsia. Então, epilepsia é uma doença que aumenta as chances do cérebro de ter convulsões, tá? Então, nem toda convulsão é uma epilepsia, né? Mas o paciente que tem o diagnóstico de epilepsia, ele tem um risco aumentado de ter convulsões. E essas convulsões, elas podem acontecer durante um período de tempo curto, como pode acontecer durante uma vida inteira. Isso depende do subtipo, né, que a gente tem particularidades. Então, outra questão que é muito comum me perguntarem é se isso só dá em criança, se isso pode dar em adulto, se pode durar a vida inteira. E a resposta é sim. Ela pode acontecer em crianças, em adultos e em pacientes idosos também. De novo, né, existem subtipos de epilepsia que acontecem só na faixa etária, enquanto o cérebro está em formação, sabe? Mas também existe aquele subtipo que aparece após um determinado evento na nossa vida. Vou te dar um exemplo. Não é incomum pacientes, depois de terem um AVC, que é um derrame cerebral, eles desenvolverem epilepsia. Vamos entender por quê, ó. Vou pegar meu cérebro aqui, de vez em quando eu uso eles para explicar em consulta. Então, ó, esse aqui é o nosso cérebro, né? O que está em vermelho é os vasos sanguíneos, e o que está amontoadinho ali, tipo uma minhoquinha, é o nosso cérebro. O nosso cérebro, ele tem um circuito elétrico que a gente pode se assemelhar a uma fiação elétrica de poste, uma rede de postes elétricos, né? Todos eles ligados por fiozinho, e esses fiozinhos é o exemplo que eu uso para fazer o paciente entender o que é a epilepsia. Esses fiozinhos, quando em algum momento tem um pedacinho dele desencapado, ele pode gerar um choque, concorda? Quando a gente está em situações específicas, por exemplo, quando chove, o fio molha, ou quando o paciente tem a gente fala que é um trigger, né? Alguma coisa que desencadeia essa sensibilidade, ele consegue, é possível que isso gere uma descarga cerebral, e essa descarga, como se fosse um choque no nosso cérebro, ela se representa através da convulsão, que é aquela manifestação que todo mundo se assusta, que é uma manifestação motora, nem todas são motoras, né, mas o que a população tem, no geral, na mente, como convulsão, é aquela crise que o paciente para de fazer o que está fazendo, cai no chão, endurece, fica azulado, para de responder, debate, depois adormece, né? Esse é o conceito geral de convulsão que as pessoas têm. Então, hoje, eu queria trazer aqui para vocês também algumas coisas relacionadas ao que pode ser convulsão além disso, sabe? Porque existem outras formas de crise convulsiva que podem aparecer no mesmo paciente com epilepsia. Nossa, tem graus dessas crises? A gente classifica o paciente em refratário ou não refratário conforme a resposta ao tratamento. As pessoas me perguntam assim, doutora, tem cura? Daí eu falo, depende do subtipo. Hoje o que a gente tem, na esmagadora da maioria, é tratamento. Mais de 2/3 de todos os pacientes que eu tenho com epilepsia, eles conseguem um bom controle usando uma medicação, sabe? Quando o paciente passa a ter necessidade de associar 2 ou mais medicações para controle das crises, a gente chama ele de refratário, tá? Então, mais ou menos 30% dos pacientes com epilepsia, eles podem ser pacientes de difícil controle, que apresentam refratariedade para o tratamento.
Quando a epilepsia atinge crianças, o que pode ser? Então, Porque não sei se a criança chega a nascer com sim, sim, sim. epilepsia. Sim, existe essa possibilidade, porque assim, ó, na epilepsia, quando a gente tem o primeiro episódio de convulsão, a gente tem que se reportar ao médico neurologista para fazer uma investigação. O segundo episódio de convulsão já me gera um alarme para pensar em doença e epilepsia. E aí a gente investiga esse paciente. Existem causas estruturais, que um pedacinho do cérebro está alterado, não foi bem formado, ou ainda estar em desenvolvimento, que é muito comum nas crianças, né? O cérebro, ele amadurece em ritmo diferente do restante do nosso corpo. A gente vai ter uma atividade cerebral, neuronal, por volta dos 25, 30 anos. E é nessa faixa etária que a gente consegue, em algumas formas de epilepsia infantil, ter cura. Então, tem paciente que vai ter crise convulsiva por causa de epilepsia entre os 6 anos e os 15 anos, tem paciente que mantém até uns 30 anos, mas as causas, elas vão desde causas genéticas, causas estruturais, causas imunomediadas, então é bastante complexo a causa, a identificação da causa. E grande parte, em relação às crianças, grande parte tem relação com a formação, o estágio de formação. Então, é como se o cérebro estivesse em desenvolvimento e, vez ou outra, soltasse um choquinho porque ele não está bem organizado. Mas com o envelhecimento, com o passar do tempo, há chance desse paciente ficar sem crise, entende? E essas crises pode acontecer mais de uma, duas? Quantas crises num dia? Como é que funciona? Como que lida com isso, né? Pode acontecer várias crises num dia. Tem pacientes que Não. têm uma crise cada 6 meses, como tem paciente que tem 4, 5, 10 crises no dia, tá? Isso tem a ver com a refratariedade do paciente. E um mesmo paciente, ele pode ter vários tipos de crise. Não é assim, aquele paciente que cai, toda crise que vai ter, vai cair, vai debater, vai ficar azul, vai ficar duro. Não. A gente tem crises, inclusive, que a gente consegue preservar a consciência. O paciente fica acordado durante a crise. Não sei se você já ouviu falar de uma crise chamada crise de ausência. Não. Tanto que Ela é eu mais não. frequente. Uma das minhas curiosidades é porque, como eu nunca vi, a gente imagina, né, como que é, mas depois eu queria entrar até nos detalhes, assim, da crise. Mas como é que é essa que a senhora comentou? Crise de ausência é uma crise bastante frequente de se ver em consultório, principalmente em crianças, e ela não é uma crise clássica, inclusive é bem difícil da família começar a identificar essa alteração. O mais comum é a escola chamar a atenção e daí pedir para passar em avaliação, porque o paciente fica muito aéreo, mas o aéreo dele é o seguinte: uma crise de ausência, ela se manifesta por parada do comportamento. É como se eu estivesse conversando com você agora, de Uhum. repente, vidrasse o olho e continuasse bem assim, curtinho, milissegundos até algumas vezes, sabe? Só que aquele intervalo que eu dei aquela parada, parei de responder, eu não consegui associar a nossa informação, sabe? Eu perco aquilo ali e daqui a pouco eu volto ao normal. Daí eu fico um pouco sem entender se alguma coisa aconteceu, se foi só um lapso. Então, é um tipo de crise bastante difícil de identificar e mais frequente em criança. Popularmente, a gente fala que a pessoa ficou aérea, né? Exato. É frequente na criança em idade escolar. Por isso que eu digo que às vezes vem um chamado da escola, porque não está conseguindo acompanhar, está muito Uhum. aéreo, não consegue terminar de copiar as tarefas do quadro, sabe? E aí a gente vai investigar e acaba fechando o diagnóstico, porque assim como um paciente pode ter só crise de ausência, ele pode misturar. Quando mistura a manifestação, aparece alguma manifestação motora, fica mais fácil da gente identificar, né? Que são essas crises mais conhecidas, né? Ou Isso, quando a isso. gente fala em epilepsia, sempre vem à mente a pessoa deitada no chão, se debatendo, Isso. e isso assusta, porque você não sabe o que fazer. Exatamente. A crise motora, que é aquela que faz movimentação ou endurece, o paciente cai, é uma crise muito feia de se assistir, né? Geralmente, a pessoa que está em volta, a mãe, o pai, o familiar, ele se desespera, não sabe o que fazer. Eu acho bastante relevante a gente orientar de forma correta o que tem que fazer nesse momento.
Existe muito mito em relação a ele vai engolir a língua, ai, não pode, sabe, tem várias histórias de antigamente, isso não tem muita veracidade, tá? Então, Ótimo. assim, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, o paciente em crise é um paciente que precisa de ajuda, independente se é uma crise motora, de cair no chão e debater, ou se é uma crise parcial, ausência, uma crise mais fraca, que eles contam, né? Uhum. A primeira coisa que a gente tem que fazer é chamar ajuda. Chamar ajuda se está sozinho. O paciente caiu, debateu, e você está lá sem saber o que fazer. Já ligou para alguém que quer te ajudar. Segunda coisa que tem que ser feita é posicionar a cabeça do paciente para que ele não se machuque. É comum a cabeça torcer e ficar batendo, sabe? Ele acordar todo machucado. Isso que a gente tem que cuidar. Então, a minha orientação é: caiu no chão, tá durinho, tá debatendo, segura a cabeça em posição neutra, só para dar conforto. Não precisa botar a mão dentro da boca. Ninguém engole a língua, tá? A língua, ela pode ser machucada porque a pessoa enrijece e morde, né? Aí a lateral da língua pode ficar mordida, mas isso não traz um risco de vida, não vai morrer sufocado por causa disso, que Uhum. era realmente a ideia do, vou tirar a língua, né? Não, Boa. não, não Foi uma acontece. das primeiras perguntas até. É. Lara, pergunta se tem realmente colocar a mão na boca, né, para puxar a língua. Muito frequente, eu posso dizer essa pergunta. Não, isso é completamente mito, não tem necessidade de fazer isso. A primeira orientação é ligar, pedir ajuda, e a segunda é posicionar a cabeça do paciente, tá? Segurar, né? Quando a gente diz posicionar, Sim. segurar firme, né? A Segurar, porque cabeça senão para ela vai não. debater e vai machucar, né? Isso aí. Terceira questão, depois que acaba o movimento, aquela crise motora, o paciente vai ficar sonolento. Essa fase de sonolência, a gente chama de pós-ictal, né? Que é depois da crise, é como se fosse assim, deu um choque. Depois do choque, o cérebro fica meio adormecido e o paciente fica lentificado. Você vai chamar ele vai falar e ele vai adormecer de novo. Nesse momento, o ideal é que ele fique deitado de ladinho. Por quê? Porque existem crises que logo depois que termina a crise, o paciente vomita, sabe? Então, para não ter risco de engolir, broncoaspirar o alimento, o vômito ir para o pulmão, a gente deixa ele de ladinho. Isso ajuda o vômito sair, caso Uhum, exista vômito, tá? uhum. Se é um paciente que a gente já tem conhecimento que tem a doença, é muito mais fácil, a família vai aprendendo. Agora, a primeira crise, eu acho que todo mundo deveria ter um conhecimento mínimo de como se portar para poder ajudar o paciente e diminuir danos, né? Porque é muito comum o paciente saber que vai dar crise. A gente chama de aura, né? Que é um sentimento que vem estranho, ou uma percepção de luz, ou uma percepção de desconforto no esôfago, ou até um barulhinho no ouvido. Dependendo a região do cérebro que inicia a crise convulsiva, ela pode ou não dar um aviso, sabe? E quando o paciente aprende isso, ele já senta, ele já deita, ele já avisa alguém, tá? É bem interessante. Olha só, pois é. Voltando um pouquinho, a doutora comentou que não tem muito faixa etária, né? Pode dar em Isso, crianças e adultos. pode. Por exemplo, uma pessoa que passou dos 40, ela pode vir a ter crises convulsivas? Pode sim. E Assim, independente do nada, centenário. isso, de repente, sim. E independente da faixa etária, a gente sempre tem que investigar. Por quê? Porque existe a epilepsia primária, que é essa que alguma alteração estrutural do cérebro aconteceu, ou alguma coisa relacionada à imunidade, ou à arquitetura elétrica do cérebro, mas também existe a secundária, que é aquela decorrente de um tumor, decorrente do AVC, como eu mencionei, sabe? Como se fosse uma sequela. Aqui na nossa região também é comum neurocisticercose, que é aquela doença do porco, lembra da carne do porco? Que Lembro. fica um ovinho no cérebro. Isso também é causa frequente de epilepsia secundária. Por quê? Porque lá dentro do cérebro a gente vai ver que tem um ovinho do cisticerco, e esse ovinho irrita o cérebro e faz soltar o choquinho. A mesma coisa o AVC. Morreu um pedacinho do cérebro, aquele pedacinho do cérebro não conduz de forma correta a eletricidade, então ele vai desencadear choquinho, entendeu? Então a gente tem que fazer a investigação para saber se é uma coisa secundário a algum outro processo no cérebro, tumor, AVC, nódulos, que nem a neurocisticercose, ou se é próprio do desenvolvimento, se o problema é na rede elétrica do cérebro.
porque existem casos que a gente investiga e está tudo normal. O exame está normal, a ressonância está normal, mas mesmo assim ele tem critério e fecha com epilepsia, entende? Então, Nossa, é bastante complexo. E não é genético, né? Tem formas genéticas familiares, Assim, existe. também. Existe, sim. Nossa. Bom, a gente falou então dos tipos, né, de Sim. epilepsia, o que fazer. Agora, o tratamento, ele é apenas com medicamento? Como é que funciona? O tratamento base é medicamentoso, certo? A gente tem Medicamentoso. medicamentoso e a gente tem uma infinidade de medicações para tratar os tipos diferentes de epilepsia, tá? A Uhum. grande maioria, como eu mencionei, ela vai responder a uma medicação sozinha, tá? Não vai precisar associar medicações, mas é possível de precisar de altas doses da medicação. Eu acho importante falar aqui que daí, quando o paciente ele é classificado como refratário, a gente pode associar tratamentos. Por exemplo, existe estimulação de nervo vago, que como se fosse um marca-passo que a gente coloca no paciente e ele vai inibir a descarga elétrica da crise, entende? Isso é um procedimento. Existe a cirurgia da epilepsia, que é feita em casos específicos, consegue isolar quando a gente tem a identificação do lugar exato onde inicia a crise, e a gente consegue isolar aquela localização no cérebro através de cirurgia, a gente desconecta, e aí ele para de impulsionar o estímulo elétrico, exato. Isso geralmente a gente faz nos pacientes refratários, porque a grande maioria responde super bem à medicação, então é uma condição de saúde que é passível de manejo, e dá para viver a vida inteira, viver bem com ela, bem controlado. Tá? Muitas vezes me perguntam, pode falar. É que uma dúvida que surgiu quando a gente fala sobre epilepsia, eu penso, pode acontecer, às vezes a pessoa está no trânsito, está dirigindo e ter uma crise? Sim, pode. Pode sim. Tanto é que na nossa legislação, o paciente com epilepsia, ele pode dirigir, mas ele precisa apresentar no Detran uma carta do seu neurologista assistente informando qual é a frequência de crise, se ele está com crise controlada ou não, se ele está em retirada de medicação ou não, entende? Então, existe uma particularidade em relação a tirar carteira de motorista para esses pacientes. Eles podem dirigir, mas eles têm que estar com a doença controlada, entende? Porque senão eles aumentam o risco de se causar um acidente, mas também põe em risco a vida de outra pessoa, se ele está sem medicação, se ele está com subdose de remédio, se ele está tendo convulsões muito frequentes. Isso tudo a gente tem que explicar em consulta, porque realmente gera muita dúvida. Foi isso que logo me veio na mente, né? Já, como não tem muitos sinais, né? E os sinais são também, nem todo mundo percebe, né? Então, às vezes tem uma crise, por isso que é importante. Aqui na nossa região, a gente tem muitas pessoas com epilepsia? Sim, sim, epilepsia é uma das doenças é a quinta doença mais frequente na neurologia, que a gente tem muita população bem grande, eu não saberia mencionar para você em número, assim, quantificar. Mas, ó, no mundo, a gente tem em média 50 milhões de pessoas com epilepsia. No Brasil, são mais de 3 milhões. Então, assim, é um número muito alto. É muito frequente, tá? Muito frequente. Por isso que é tão importante a gente falar. Por isso que muita gente tem dúvidas. E, às vezes, aquelas dúvidas de antigamente, elas ainda persistem, né? Persiste, exato. Uma coisa que é muito comum, principalmente quando a mãe da criança vem junto, é perguntar o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Sabe? Pode andar de bicicleta? Pode jogar futebol? Eu costumo falar que quem tem epilepsia vai ter vida normal. A gente vai, inicialmente, pedir um período ali de cuidado maior até acertar a medicação, deixar a medicação na dose que é ideal para o paciente, mas depois a vida é normal. Peço sempre para os pacientes que trabalham com alturas, trocar de profissão, mas isso é difícil acontecer, geralmente o paciente que tem epilepsia, ele já não escolhe isso, a não ser que acontece ele já trabalhar com altura e descobre a epilepsia depois, né? Mas aí ele é transferido de carga. Mas alguns cuidados mínimos, assim, né? Altura, mas a vida é normal, é trabalhar, ir para a escola, pode andar de bicicleta,
Uma curiosidade importante é que a epilepsia não pode tirar a carteira de moto, isso não consegue, tá? Não consegue de moto. E mais o quê? E sempre que vai renovar a carteira de motorista, tem que levar a cartinha do neurologista, comprovando adesão ao tratamento. É curioso falar, né? Mas uma das causas mais frequentes de nova crise no paciente que já tem o diagnóstico é a interrupção da medicação. Acha que não precisa mais. Ah, faz tanto tempo que eu não tenho crise. Aí vai lá, para por conta e dá crise. Entende? O medicamento, ele é contínuo? Ele é contínuo conforme, como é que eu vou dizer? Por exemplo, tem crianças que a gente coloca e fala assim, olha, a senhora vai usar vamos programar de usar até 12 anos, depois a gente volta a conversar. Porque existem critérios para tirar a medicação, entende? Então, se não fecha os critérios, vai ser contínuo. Sim, é possível. Tem pacientes que ficam tomando para o resto da vida, como se fosse uma medicação de pressão. E tem pacientes que não, que dá para programar a retirada. Interessante. Olha só, doutora, quero agradecer, um papo bem interessante e que tira muitas dúvidas, e principalmente o que que a gente deve fazer, né, com o paciente. Como eu disse, eu nunca vi, mas eu tinha pessoas próximas na família onde o filho tinha, e aí contava como ficava, e você só imaginava, né? E, obviamente, é o que a doutora comentou, né? A gente imagina a pessoa, ela, né, ela fica rígida, batendo, se debatendo toda, e o mito da língua, né? Que eu acho que todo mundo acha que vai engolir a Todo mundo língua, acha. né? Mas isso é tranquilo, tá? É algo que não precisa puxar, não precisa mexer na boca, até porque tem risco de levar uma mordida, né? É. Machucar, porque o paciente está fazendo um movimento involuntário, né? Uhum. Chega a Outra virar o dúvida olho. muito, muito comum, que eu acho bastante importante a gente falar, que não tem nada a ver com doença mental, tá? Ah, Não é uma condição que vai gerar retardo mental, não é uma condição que vai deixar ele parar de se desenvolver, entende? Não tem uhum. nada relacionado à doença mental. Essa história de suspeita de, é uma doença mental, isso aqui é um paciente que não vai desenvolver, isso vem lá da Idade Média, quando não tinha diferença entre neurologia e psiquiatria, e os pacientes com epilepsia, eles eram levados também para casas de repouso, onde ficava o paciente com outras condições, entende? Era uma mistura. Então, isso ainda ficou na mente da população, de que é uma condição de um paciente incapaz, que não vai desenvolver, que não tem raciocínio próprio, de jeito nenhum, tá? Existe Ó. muita gente qualificada em relação à formação, Hã? a emprego, a progressão de carreira, isso não impede de forma alguma o desenvolvimento da pessoa nesses âmbitos. Ai, ótimo. Que bom, que bacana. Doutora, quero agradecer. Um papo muito bacana, tirando essas dúvidas e esclarecendo um pouco sobre a epilepsia. Obrigada, doutor. Só uma dúvida, a senhora atende em Timbó no Sensite, é isso? Isso, meu consultório é aqui no SimCity, eu atendo 3, 4 vezes na semana, sempre estou aqui. Faço o apoio também do Hospital Oase, então, vez ou outra, quando chega emergência, eu estou lá também. Então, eu Uhum. estou dando apoio aqui para a população para os casos neurológicos da região. Ai, que bom, que bacana. Legal, então, doutora. Muito obrigada por essa entrevista. Obrigada a você, eu agradeço a oportunidade e tenha um bom dia. Bom dia.